Pessoal, eu espero que vocês estejam bem e os seus familiares. Então, com a força de Deus, pensamento positivo, vamos focar na química. Pessoal, essa é a nossa terceira videoaula, onde nós estamos começando um conteúdo novo que se chama separação de misturas. Mas para isso, nós temos que lembrar de misturas homogêneas e heterogêneas. O que seria essa separação de misturas? É um método que eu tenho na química, ou vários métodos que eu tenho na química, onde eu vou poder separar tudo que foi misturado, tá ok? Então vejam bem nesse primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo, eu tenho água, acetona e álcool. Ou seja, eu tenho três líquidos misturados, tá certo? Como é que eu vou fazer para separar eles? Bom, isto é uma mistura homogênea de líquidos, onde eu enxergo uma coisa só, que a gente chama de fase. Então, esses três componentes misturados, eu enxergo uma coisa só, apenas uma fase. Como é que eu vou fazer para separá-los? Então, eu vou usar a destilação. Mas a destilação simples, porque eu possuo também a destilação fracionada. A destilação fracionada eu vou usar para separar o petróleo, onde eu também enxergo uma coisa só, uma fase, mas eu tenho vários componentes nessa mistura, tá ok? Então, destilação simples. Eu vou pegar esses três líquidos, vou colocar no laboratório num balão, onde vai ter um aparelho de destilação, e eu vou aquecer essa mistura. Porque eu sei o ponto de ebulição de cada uma dessas substâncias. A acetona é bem baixa, abaixo de 20 graus. O álcool em torno de 52 graus. E a nossa água é 100 graus. Então eu vou aquecer primeiro a uma temperatura baixa. Quem é que vai sair? A acetona. Ela vai começar a condensar aqui, tem um marcador de temperatura, e vai sair nesse balãozinho aqui, que eu vou ter a acetona. Depois eu aqueço um pouco mais essa mistura e vai sair o álcool, que eu vou separar no outro balãozinho. E por último, eu vou aquecer a 100 graus e vai sair a nossa água. Eu também poderia fazer esse mesmo processo de destilação simples se eu tivesse aqui nessa mistura, em vez de álcool, por exemplo, eu tivesse açúcar ou sal. Bom, agora eu não tenho só líquidos, mas eu posso misturar líquidos com sólido e enxergar uma coisa só, apenas uma fase, com esse sal dissolvido nessa mistura. O que vai acontecer é que vai sair, eu vou fazer o mesmo processo de destilação simples, vai sair a acetona, vai sair a água e o sal não vai sair, ele vai ficar aqui no balãozinho, ó, e eu consigo separar. Então, para o que eu uso a destilação simples? Para misturas homogêneas. De quê? De líquidos ou um sólido dissolvido nesses líquidos, como sal e açúcar são os mais usados, tá ok? Então, por diferença de temperatura, eu consigo fazer essa separação, tá certo? Muito bem. Já a destilação fracionada, de mistura homogênea, fracionada, eu vou usar sempre por petróleo. O petróleo é aquele óleo preto, onde eu enxergo uma coisa só. Então isso acontece muito nas refinarias, onde esse óleo preto entra nessa refinaria, ocorre um aquecimento a 100 graus, por exemplo, e sai a gasolina. Aí eu aqueço mais um pouco, a gasolina usada para combustível de carro. Eu aqueço mais um pouco, a 200 graus, por exemplo, e sai querosene, que é usado para combustível de avião. Eu aqueço mais a 300 graus, por exemplo, e sai o diesel, que é usado para caminhão e para ônibus, combustível. Aqueço mais ainda e sai o nafta, que é usado em produtos manufaturados. E por último, eu vou obter o GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o gás do bujão de gás que nós utilizamos em casa. Então aquele óleo preto, onde eu enxergo uma coisa só, eu vou fazer a destilação fracionada, aonde eu obtenho vários compostos por diferença de temperatura. Tá ok?
Muito bem. Agora, quando é que eu vou usar a dissolução para misturas homogêneas? Bom, a dissolução, eu vou usar ela... Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Meu apagador está um pouquinho complicado, vou apagar aqui com essa aqui. A dissolução eu vou usar quando eu tenho uma mistura e eu preciso separar essas misturas através de uma maneira que um desses compostos dessa mistura fique solúvel na água, por exemplo. Agora sim. Então, dissolução. Eu possuo uma mistura. Vamos pegar como exemplo, deixa eu passar para o lado de cá, se nós estivéssemos acampando e nós fôssemos fazer um churrasco, tá certo? Eu tropeçasse e derrubasse em cima de um monte de areia o nosso sal. Como é que eu vou fazer para separar o sal da areia e obter esse sal novamente? Então, eu ia pegar e virar para dentro de uma vasilha o sal e a areia. Não consigo fazer essa separação através de ir catando ali o sal. Logo, eu vou fazer uma dissolução. Eu vou colocar água para dentro dessa mistura. Vamos escrever aqui dissolução. Eu vou colocar água para dentro dessa mistura e o sal vai se solubilizar na água. Muito bem, então aí agora eu vou ter na mistura sal misturado na água e areia. O próximo passo que eu vou fazer seria uma filtração. Então eu vou separar aqui, através de uma filtração, a areia vai ficar em cima, no filtro, e para o recipiente vai passar o sal e a água. Como é que eu vou fazer para separar agora? Bom, como nós estamos acampando, eu vou fazer a evaporação, que pode ser também através da ebulição. Eu vou aquecer isso aqui, a água vai embora e eu vou obter o sal. O ideal na separação das misturas é nós obtermos tudo que foi misturado. Nesse caso não foi possível porque nós estávamos para fora. Agora, se nós tivéssemos um laboratório à disposição, eu poderia colocar isso num balão e aquecer, a água ia passar para outro balãozinho e eu ia ficar com o sal, como nós vimos na destilação simples. Tá ok? Muito bem. E a fusão fracionada? Quando é que eu vou usar a fusão fracionada? Vocês estão lembrados quando eu dei um exemplo de mistura homogênea entre sólidos, como ouro 18 quilates, por exemplo, onde numa correntinha de ouro eu poderia ter ouro, platina e paládio, e aparecia só ter ouro, por o ouro ter propriedades maiores sobre os outros metais, como cor e brilho. Como é que eu vou fazer para separar eles? Ou, se essa minha mão fosse de chumbo e essa fosse de ferro, e os dois estão juntos, como é que eu vou fazer para separar? Então eu vou usar a fusão fracionada, onde eu vou aquecer essas duas misturas e, por exemplo, a 1000 graus. Aí o ferro, 1600 graus, que é o ponto de fusão do ferro. O ferro vai se dissolver, vai virar líquido, eu vou resfriar ele novamente e ele vai virar sólido. E o chumbo eu não vou precisar aquecer. Se eu tivesse 3 coisas misturadas, eu vou aquecer as 3 e cada uma vai ser vai ter o seu ponto de fusão, onde vai conseguir se separar da outra mistura sólida. Tá ok? Então, fusão fracionada eu vou usar para quando eu tenho sólidos misturados. Sempre que eu tiver sólidos misturados, eu vou usar fusão fracionada. Evaporação
ou ebulição, quando eu quiser obter um sólido. Dissolução, quando eu tenho coisas misturadas e aonde vai ficar mais fácil se eu misturar água e um desses compostos vai se dissolver na água e depois eu vou fazer outro processo de separação. Destilação, eu vou ter a destilação simples e vou ter a destilação fracionada. Quando é que eu tenho destilação simples? Eu vou usar a destilação simples quando eu tiver só líquidos, por diferença de ponto de ebulição eu vou separar eles, ou sal ou açúcar. E a destilação fracionada eu vou usar sempre para petróleo. Tá ok, pessoal? Então, sobre separação de misturas homogêneas, nós teremos esses processos e nós teremos que usar esses tipos de separação. A nossa próxima separação vai ser de misturas heterogêneas, tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.